Riders on the storm. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Qualquer hora é hora de estudar. Vamos continuar com vanguardas europeias, sendo que hoje vamos trabalhar surrealismo. Aí vamos lá. Para começar, vanguardas europeias, por acaso, é alguma escola literária? Claro que não. Sim, você disse que sim? Não, não é. Se você disse que não, parabéns, show. Agora, sinal que você está assistindo as aulas, hein? Show de bola. Agora, se você disse que sim, não, não é. Por quê? As escolas literárias, elas trabalham, elas têm um conjunto que fazem o mesmo estilo. Em sua maioria, tem um segmento, certo? Escolas literárias. Já quando você pensa nas vanguardas europeias, elas são movimentos. Eu coloquei no quadro, sempre coloquei nos quadros anteriores. Então, eu coloquei de novo aqui, movimento formado por grupos de pessoas. Eu coloco isso sempre, tá? Que exercem papel, acho que isso eu alterei hoje, né? Mas eu sempre falei. Exercem papel de pioneirismo, certo? Começaram nova arte, rompendo o passado. Por que rompendo o passado? Porque ele vem com as suas inovações. Tanto é que, veja, escolas literárias, se você tem um barroco, tem um determinado estilo, uma forma, tem um formato, correto? Tanto que eu falo sempre, ora a literatura é teocêntrica, ora ela é egocêntrica, ora é a razão, ora sou eu que impero. Então, veja, você tem que imaginar, você vai viajar, você vai e você volta. Ora você é totalmente emoção, ora você é somente a razão, ora você é toda curvilínea, basta você ver o barroco e depois você cai no arcadismo. E quando você está no arcadismo, você está nas linhas exatas, certo? E assim sucessivamente. Então você tem várias escolas. Mas, veja, a última que coloquei para vocês, se não me engano, foi parnasianismo, né? Parnasianismo, até coloquei para parnasianismo, acho que foi. Até falei para vocês que é até um pouquinho chata, que não me atrai, porque ela tem uma linguagem extremamente rebuscada, né? Não que eu não gosto do rebuscado, gosto, mas não precisa ser tão perfeito e buscar tantas palavras difíceis. Eu acho, Valéria falando, tá? Que às vezes aquilo que é rebuscado, mas não ao extremo, se torna mais belo. Mas enfim, o parnasianismo gostava do complexo. E se eu disser para vocês que nas vanguardas europeias não haverá, é mentira, porque tem sempre alguém que tem um certo puxar para, certo? Hoje nós vamos de surrealismo. Aí você fala, Valéria, você podia, por favor, me dizer quais eram os anteriores que você falou sobre vanguardas europeias? Ok, vamos relembrar. Eu falei do cubismo. Quando eu falei do cubismo, eu falei para vocês com relação, assistam lá a aula, tá? Falando do Pablo Picasso, principalmente, né? A geometria, né, e tal. As imagens, as colagens. Eu falei do futurismo. Quando eu falo do futurismo, eu falo dos movimentos, né? Da agressividade, da pontuação, da velocidade, da tecnologia, da industrialização, certo? Aí depois do futurismo eu falei do dadaísmo, correto? Falei também do expressionismo, e agora chegamos no surrealismo. Então veja, as vanguardas europeias não são escolas, são movimentos de grupos de pessoas pioneiras para mudar tudo que tinha lá atrás no passado. Mas é claro que tem, dentro das vanguardas, escritores que são tanto quanto barrocos, classicista, certo? Não abandonam totalmente, correto? Então veja só, nós vamos estudar surrealismo. O que eu coloquei de surrealismo? Surrealismo, ele vem na França, né? Começa lá pela França. O que é o surrealismo? Além da realidade. Como assim? Olha, quando você pensa no surrealismo, você vai pensar na quebra de tudo. Como assim? Coloquei para vocês, valorização do improviso. Como assim? O improviso? Ah, tá. É porque não existe exatidão, ele vem para quebrar tudo aquilo que está certinho. É isso mesmo, tudo que está certo. Por exemplo, quando você imagina surrealismo, ele nem sempre é fácil de você interpretar. Por quê? Porque você precisa imaginar o que se passará na cabeça de quem está apresentando o surrealismo. Motivo? Porque ele desconstrói
aquilo que você imagina construído. Estranho, né? Mas é verdade. Porque até coloquei por aqui, exemplo, acabei vindo para cá, né? Do Salvador Dalí. Salvador Dalí é um que, nossa, ele apresenta literalmente o surrealismo. Por quê? Porque ele desconstrói. O surrealismo, ele está presente através dos sonhos, ele está presente através daquilo que não é real, aquilo que não é racional, é tudo que está fora do contexto, é o inconsciente que trabalha, que apresenta. Você visualiza os seus sonhos, você tem ideias alucinativas, a palavra exata, deixa eu ver o que eu coloquei, nem lembro assim, ideias que estão fora, como se fossem alucinações, certo? Se você tem alucinações, imagine, está pondo isso em prática dentro do surrealismo, nas imagens. Por exemplo, o surrealismo trabalha com tempo, mas, por exemplo, ele desconstrói o tempo. Tem uma imagem de um quadro que tem um relógio. Eu não tenho essa imagem na apostila de vocês, também não encontrei. Então, tem um relógio, e esse relógio, ora, ele está marcando e ao mesmo tempo está derretendo. É como se o tempo estivesse acabando, sabe-se que tem um tempo, mas o tempo está acabando, está derretendo, entendeu? E tem-se que correr por causa desse tempo antes que o relógio derreta por completo e você não consiga cumprir o que tem a realizar. Ou seja, veja, essa é uma das interpretações desse quadro, ok? Eu coloquei aqui também reversão da lógica, já estou colocando para vocês, porque a lógica ela não existe. Você está trabalhando com os sonhos, você está trabalhando com o seu inconsciente. Como eu coloquei aqui, é a libertação da mente, é uma nova realidade. Não existe a mímese, não existe a mesmice, existe o novo, existe aquilo que você sonha, aquilo que você imagina no seu sonho. É isso? É, por isso se torna difícil para alguns a interpretação do surrealismo. A espontaneidade do manejo da linguagem não tem estas de você ficar colocando como se estivesse lá no parnasiano, que você precisa ter a presença do soneto, que é obrigatório no soneto para todos eles, né? A presença de 2 quartetos e 2 tercetos, sendo que lá no parnasiano você tem que buscar as palavras mais difíceis, buscar o que? A perfeição. Quanto mais difícil for aquela palavra, como eu coloquei até mesmo na aula de parnasianismo, eu quando lia muito durante a época da faculdade escolar, eu precisava ter mais de um dicionário ao meu lado para poder entender todas as palavras do parnasianismo. Certo? Então, não são palavras fáceis, por mais que você pense em rebuscado, que tal você imaginar é rebuscado ao extremo? É isso mesmo, ok? Então, veja, aqui também coloquei a relação da linguagem e da arte com o inconsciente, eu falei do quadro, certo? Os sonhos, o sobrenatural, tenta imaginar, né? Eu até cheguei a citar aqui um quadro onde você tem, acho que é do Salvador Dalí também, onde o relógio está derretendo, porque ele tinha a ideia do tempo e o tempo poderia estar escorrendo, acabando, tudo depende do foco, da visão de quem vê o quadro, certo? A loucura, os sonhos são loucos, muitos sonhos são loucos, para alguns até falam, nossa, isto é insano. Aí você pensa no insano, você pensa na loucura, falei certo, alucinatórios. Tá? E os estados alucinatórios, por quê? Alucinação, correto? Ou seja, aqui prioriza a imaginação. Aí vamos lá, eu coloquei aqui também o que? Você, nessa época também está vindo a teoria de Freud. Se eu tenho a teoria de Freud, ali existe a fusão, porque você tem exatamente o que? O mistério chegando. Se você tem a presença do mistério, você tem essas imaginações todas, a sua mente imaginando ao extremo, trabalhando os seus sonhos, os estados alucinatórios. Tenta imaginar como era misturado com Freud. Então ali você tem a fusão, correto? Então você também tem a junção de imagens bizarras. Até você identificar, bem, você consegue identificar, mas se você entender que o surrealismo ele não trabalha com aquilo que é exato, com aquilo que é concreto, não existe concretude, não há concretude. Salvador Dalí coloca isso muito bem. Esquece concretude, tá? Como ele mesmo colocava,
fotografias de sonhos pintadas à mão, era o que ele colocava. Então, o que ele imaginava? Que ali havia no seu quadro a imaginação dos sonhos, só que pintadas à mão, correto? Para você ter uma ideia. E veja, ele sempre trabalhou o interior, o inconsciente e a desconstrução do ambiente. Como eu coloquei, tudo vai se desfazendo, vai se recriando. Não há concretude. Quer ver? Eu vou colocar para vocês. Cadê minha apostila? Tá aqui. Um exemplo do Salvador Dalí que tem aqui na apostila. Não é difícil, gente. Só você imaginar algo esquisito, estranho. Claro que não, né? Você vai imaginar os sonhos. Olha só. Aqui tem, na apostila, página 134, tem sonho provocado pelo voo de uma abelha em torno de uma romã, um segundo antes do despertar. Isso foi em 1944, tá? E o surrealismo chegou na década de 20, 21. Então, veja só, 1920, 1921. Um exemplo de uma arte surrealista, que é do Salvador Dalí. Olha para isso aqui, galera. Veja só. Olha bem para essa imagem. Deixa eu botar mais para cá para que o zoom não fique tão ruim, né? Deixa eu ver se dá para ver legal. Você tem a imagem de uma mulher. Ela está deitada. Tem um elefante voando. Tem tigres. Só imagina essa situação. Acho que mais distante fica melhor. Bem, fica embaçado, né? Então, olhe para essa imagem. Veja bem. Tem o que de nexo? Não tem. Aqui vocês veem, né? Vocês olhando em suas apostilas. Deixa eu olhar de perto. Aqui eu tenho uma bola, parecendo que tem um fogo, né? Olha na apostila na página 134 que tem lá, com fogo, que está parecendo estar com um peixe. Olha, um peixe que está comendo parte da onça. Não, é um tigre, correção, comendo o tigre. Deixa eu ver. Aqui tem um elefante que está voando e ao mesmo tempo preso, porque eu tenho aqui, em cada pata ele está meio que amarrado. Em cima ele está, me parece, preso ao céu. Deixa eu ver. A mulher está pegando sol numa pedra, nua. Então veja, olha só. A princípio essa parte é normal, porém, aqui, olha só a imaginação. Se vocês olharem bem essa parte aqui no quadro de vocês aí na apostila, o que será isso? Se você prestar atenção, dependendo do seu ponto de vista, isso aqui poderá ser uma pedra, poderá ser um rosto, tudo depende do seu ponto de vista, correto? Então veja, aqui você não tem, isso aqui também parece uma arma, mas ué, como é que tem uma arma voltada com um peixe que está fora da água, que sai de uma bola, ele é dourado, que já pegou metade do corpo do tigre, deste tigre, que assim como ele e o outro estão para saltar em cima da mulher, que tem do além, né, uma arma voltada para ela, e lá parece que quem está segurando tudo é um elefante, literalmente surreal. O que você tem aqui que poderá dizer é isto? Você tem, literalmente, agora repetindo a palavra, o que? Aquilo que não é concreto, aquilo que é imaginativo, aquilo que você vê de certa forma deformado, aquilo que você jamais imaginaria acontecer. O surrealismo ele aparece dessa forma. Então veja, isto pode ser um sonho. Quantas pessoas sonham e não lembram o que sonham? Quando sonham tem sonhos estranhos. Certo? Tanto que no falar, nossa, isso parece surreal. O que é um surreal? O surreal, na verdade, é aquilo que você não imagina, é aquilo que você acha estranho, certo? Aquilo que você acha que não, é impossível isso acontecer. Você tem que lembrar também que o surreal, ele está preso sempre ao inconsciente. O inconsciente, ele chega com tudo, entendeu? Os sonhos estão sempre presentes. A espontaneidade que existe aqui é extrema. É porque eu não tenho aqui a imagem do quadro. Se eu encontrar, eu coloco para vocês o quadro que estou falando com relação ao relógio. Vou buscar na internet e vou colocar para vocês.
certo? Na caixa, para botar um link para vocês. Então, eu quero que vocês vejam esse quadro. Esse quadro é maravilhoso. Então, eu vou buscar outras imagens de Salvador Dalí, que é, no meu ponto de vista, um ícone com relação ao surrealismo. E, assim, extremamente criativo. E você olhará para aquilo e, como assim? Como ele imaginou isso? Aí você lembrará que o inconsciente é o que trabalha no surrealismo, que é a arte com o inconsciente. Ele trabalha o seu inconsciente na sua arte. Como coloquei, ele trabalha o inconsciente na arte? Pois bem, fotografia de sonhos pintada à mão, Salvador Dalí, inteirando aqui, existe só ele? Não, existe outros. Sobrenatural. Acaso essa imagem tem algo que possa dizer que não seja sobrenatural? Meio diferente, né? Dá mais tem dois, né? Dois tigres no ar, saltando não sei de onde, até porque aqui embaixo, de onde eles saem, é água, correto? Parece-me água. Ela está deitada em pedra, como se aqui fosse uma ilha deitada na pedra, ela sozinha lá deitada pegando sol, certo? E a loucura dos estados alucinatórios. Alguém aqui acha que isto não está imperando? Pois é, né? Não é difícil, gente. O surrealismo não é difícil. Veja, passamos por alguns movimentos, certo? Para agora começarmos a trabalhar com a próxima aula será de pré-modernismo. Vou começar com vocês falando sobre pré-modernismo na próxima aula. Espero que vocês consigam e tenham entendido todos os movimentos literários e não escolas literárias. Por quê? Porque escolas literárias possuem estilos, escritas, pensares idênticos, se não idênticos, parecidos, correto? No entanto, quando você pensa em vanguardas europeias, você lembrará que são movimentos de grupos pioneiros que possuem formas diferentes. Por isso não entram como escola, porque são movimentos que acontecem em determinadas fases. Vamos lembrar que alguns dos que nós já trabalhamos estavam acontecendo junto com a Primeira Guerra, junto com a Segunda Guerra Mundial, junto com a Guerra Fria. Como eu sempre falei na sala de aula, história está conectada com a literatura. E até aconselhei, gente, façam a linha da literatura com a história. Assim vocês conseguirão entender as duas matérias ao mesmo tempo. Por quê? Porque uma reflete na outra, principalmente a história reflete na literatura. Certo, gente? Eu já comentei isso algumas vezes na sala com vocês. Certo? Espero que vocês tenham gostado dessa aula diferente, um tanto quanto surreal, né? Até porque eu tenho os pensamentos e essa aula foi bem surreal, os meus pensamentos, como vocês sabem, né? Acredito que saibam. Espero que vocês assistam a minha aula, dá um ok lá no YouTube, diga o que você achou da aula, siga a Valéria Mesquita lá, aula de redação, português e literatura. Gente, até a próxima! Com pré-modernismo chegando! Todas estas escolas influenciarão lá na frente. Sério? Semana de Arte Moderna lá em 1920? Com certeza! Até a próxima!